Eu via de regra, se o devedor não indica os próprios bens, o credor pode indicá-los. O problema é que isso é muito difícil, né? É muito difícil, às vezes, localizar os bens do credor. Pois é. E aí, como é que... Aí que está a situação. E quando os bens são por exemplo, empenhoráveis, né? Os bens empenhoráveis. Isso. Assim, olha, o artigo 833, se você for advogado, eu dei uma olhada lá no artigo 833 do Código de Processo Civil. Ele elenca todos os bens empenhoráveis. O imóvel destinado à moradia, o salário até 50 salários mínimos. Então, quem ganha um salário superior a 50 salários mínimos, o que é muito pouco, são muitas poucas pessoas que ganham mais do que 50 salários mínimos por mês de salário. Então, até 50 salários mínimos o salário é empenhorável. Os bens destinados ao trabalho, o táxi do taxista, as ferramentas daquela pessoa que usa as ferramentas para o trabalho. Existe um leque, um rol mais ou menos grande de bens empenhoráveis. Esses bens, via de regra, não servem para garantir a dívida. Então, se você tem um devedor, você é credor, tem um devedor, e ele tem uma casa, o único patrimônio que ele tem é uma casa, um imóvel que ele utiliza para moradia. Esta casa, a princípio, é empenhorável. Esse é um outro problema que os credores enfrentam. Sim. E para o credor consiga que haja alguma flexibilização nesse sentido aí, né? Como é que ele deve proceder? Você já tinha falado alguma coisa nesse sentido, sobre a questão de que havia dito que existia uma linha de argumentação sobre que haja uma flexibilização nessa regra geral? A flexibilização. O que acontece? O que se diz, né? Qual é a tese que se utiliza? O Código de Processo Civil de 1973 foi revogado em 2015. A redação da lei anterior são absolutamente empenhoráveis, aí tinha a lista de bens. A redação atual não tem a palavra absolutamente. Então, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele diz, são empenhoráveis. Ou seja, o legislador tirou a palavra absolutamente. Isso foi interpretado como um indício de que aquela regra deve ser relativizada, deve ser flexibilizada. A tese que se utiliza, a empenhorabilidade serve para proteger a dignidade da pessoa humana. Existe um princípio constitucional que é o princípio de proteção à dignidade da pessoa humana. Então, se eu estou devendo algum dinheiro para alguém, eu tenho que pagar. Mas, se alguém tiver todos os meus bens e eu cair, eu virar um sem-teto, eu virar mendigo, eu passar a ter uma vida indigna, for destruído, então a lei, o Código de Processo Civil prevê no seu artigo 833, esta regra que me protege. Estou devendo, mas eu não posso perder a minha dignidade para pagar a dívida. Beleza. Qual é a tese de relativização? Quando o credor comprova. Este bem, este salário, este bem aqui seria empenhorável, via de regra seria empenhorável, mas é possível penhorá-lo, ainda que parcialmente, sem comprometer a sua dignidade da pessoa humana. E aí existe o princípio do mínimo existencial. Com base nisso, o STJ e também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul têm autorizado a penhora parcial de salário, não como primeira alternativa, mas a penhora parcial de salário, 10, 15, 20, 30% do salário do devedor, pode sim ser penhorado, tem sido penhorado, quando o credor comprova que é possível ao devedor suportar aquele desconto parcial sem prejuízo da sua dignidade. Então, a regra de relativização, no caso da penhora de salário, é essa. Isso acontece com outros bens, com outras questões. Tudo aquilo que está no artigo 833 é discutível.